obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque podemos ter esta oportunidade de nos retirarmos, de nos separarmos, de estarmos hoje aqui como igreja, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, para reconhecer que Tu és Deus, para reconhecer que Tu eras, Tu és e sempre serás o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Deus forte, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da eternidade. Aleluia, aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai, nós estamos aqui porque nós cremos em Ti. Nós estamos aqui porque cremos que podemos nos relacionar contigo. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, porque cremos que o Senhor falará conosco, porque o Senhor tem uma palavra para nós, e a Tua palavra é pão, ela é alimento para as nossas vidas, Senhor, e a Tua palavra produz vida. Espírito Santo de Deus, aquele que em nós habita, faz com essa palavra que aqui for ministrada, ela venha produzir em nós edificação, consolo e exortação, a fim de que nós nos fortaleçamos, a fim de que nós nos santifiquemos, a fim de que nós aprendamos a andar no Seu caminho, a fim de que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E eu declaro nesta hora, cada mente que aqui está cativa ao Senhor, cada mente que aqui está separada para receber como um solo fértil a semente da palavra de Deus, e que essa semente venha frutificar, que ela venha produzir, que ela venha crescer, que ela venha ser notada, que das nossas vidas possa exalar o bom perfume de Cristo, por onde quer que nós andemos, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, que nós possamos ser reconhecidos, não por aquilo que nós pregamos, mas por aquilo que nós vivemos, porque a vida que vivemos é a vida de Cristo em nós. Aleluia, Senhor. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que possa roubar essa semente, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nos sujeitamos a Deus, e a palavra de Deus diz: sujeitai-vos pois a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia, porque Ele é digno. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Você pode se sentar, por gentileza. Conforme eu tinha mencionado, eu tenho uma mensagem hoje para transmitir, para compartilhar com vocês sobre descanso, descansando na graça. Nós sabemos que a graça é o Senhor Jesus, e quando nós falamos em descanso, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele descansou. Isso está lá no livro de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 2, os versos 2 e 3, Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, e diz assim: no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém? É interessante que Deus criou o homem no sexto dia, e justamente no primeiro dia do homem, ele foi o dia de descanso. É um dia santificado, é um dia separado para Deus. Então, nós vemos aqui duas coisas importantes: Ele santificou o sétimo dia e Ele descansou no sétimo dia. E o primeiro ponto desta mensagem, para descansar na graça, é como acessar essa graça. Porque o intuito, a mensagem, descansando na graça. Então, como acessar essa graça? Eu tenho aqui 4 formas, conforme a palavra de Deus, para nós acessarmos essa graça. A primeira forma é pela fé. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, com a sua fé, com a minha fé,
nós conseguimos alcançar a graça. A outra forma de alcançar a graça é com o conhecimento. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Existem outras passagens na Bíblia que falam também sobre conhecimento, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Oséias também, ele fala algo sobre conhecimento, dizendo que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então nós vemos várias menções da palavra de Deus, nos instruindo, nos direcionando para que nós obtenhamos o conhecimento. E hoje o conhecimento, a palavra de Deus, ela está extremamente acessível, não só da forma impressa, como uma Bíblia. A palavra Bíblia quer dizer livros, dentro deste dá para se dizer assim, um compêndio de livros. São 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E você tem livre acesso, tanto para adquiri-lo, como se fosse um livro mesmo, como também no celular, no aplicativo. Tem vários aplicativos gratuitos, onde você tem acesso a eles, seja no seu smartphone, seja no seu iPad, enfim, no seu aparelho que for possível você baixar esses aplicativos. A outra forma de nós acessarmos essa graça é também com humildade. E a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago 4:6, mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu trabalhei numa empresa, toda empresa ela tem missão, visão e valores, é meio praxe isso, não é? Então, e dentro de cada empresa existe uma cultura, e a cultura de valores é a primeira cultura que se prega e que se exercita, porque valor não é o que a empresa quer ser, é o que os outros percebem que ela é, mas ela tem algumas metas, ela tem alguns pontos pela forma pela qual ela quer ser conhecida. E um dos valores dessa empresa que eu trabalhei chama-se humildade. E humildade, no conceito da empresa, do ponto de vista empresarial, dessa empresa que eu trabalhei, humildade é você estar sempre aprendendo, estar disposto a sempre aprender, ter a consciência de que você não sabe tudo, e daquilo que você sabe, você compartilhar. Então, não só você continuar aprendendo, como também compartilhar daquilo que você sabe, não é? E aqui a palavra de Deus nos fala também algo nesse sentido, que Deus se opõe aos orgulhosos, os autossuficientes, mas concede graça aos humildes. Ser humilde aqui, na palavra de Deus, é se colocar na dependência do Senhor. Saber que por mais que você tenha conhecimento e habilidade, ou seja, que você tenha competência para realizar algo, você ainda depende do Senhor. Não só aqui nós, como pregadores, pregando a palavra, mas tudo isso só é possível com a graça de Deus. Aquilo que pregamos é pela graça de Deus. É Deus que nos concede este dom. Aleluia. A outra forma de nós acessarmos a graça é através da nossa ousadia, confiança. E aí eu trago uma passagem do livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16, que diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, com toda a ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós também temos entendido pela palavra de Deus que a palavra paz, ela é controle absoluto de todas as adversidades. Paz. Se eu tenho paz, eu tenho controle absoluto de todas as minhas adversidades. Nada me preocupa, porque eu tenho esse controle. Mas a paz, segundo a palavra de Deus, é uma pessoa. É Jesus. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho paz. Porque conforme a pastora Ana Paula também mencionou na oração dela, foi dado ao Deus todo o poder, foi dado a Jesus toda a autoridade no céu, na terra e
e debaixo da terra. E o próprio Senhor Jesus nos deu, nos permitiu, nos outorgou, nos deu a autoridade dele. E disse assim: tudo aquilo que eu fiz, vocês também podem fazer. E outras obras maiores ainda farão, porque eu, Jesus, volto para junto do Pai. Então, naquela passagem de João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, é porque ele está junto do Pai. Senão ele dizia: ninguém vai ao Pai. Não, ele está junto do Pai. Então ele diz: ninguém vem ao Pai, eu estou junto com ele. Eu, o Pai e o Espírito Santo são um. Aleluia. Ainda dentro do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 17, fala assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, no Antigo Testamento. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça, que é o Senhor Jesus, e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então essa graça, é nessa graça que nós precisamos entrar, porque é nela que nós vamos verdadeiramente descansar. E algo interessante referente à graça. A graça, ela nos foi dada livremente, independente da sua vontade, independente de você pedir a graça, ela já foi te dada, já foi liberada para você. Só que ela não é recebida automaticamente. Você precisa dizer sim, você precisa receber, ela já foi dada. Eu posso fazer uma analogia como o bebedouro de água que nós temos lá na entrada. Essa água já foi liberada para você, ela já foi dada a você, independente se você está com sede ou não, independente se você vai querer beber água ou não, ela já foi te dada, ela é de graça, está lá atrás. Mas ela não entra na sua boca automaticamente, você precisa acessar ela. Ela já está livre, é só chegar lá, pegar ela e beber. Assim é a graça, ela está disponível para você, mas ela não é recebida automaticamente, depende da sua decisão em aceitá-la. Tá? Então, o primeiro tópico, como acessar a graça. Entrando no segundo, no versículo que eu trouxe lá do livro de Gênesis, falava sobre santificação. Deus descansou no 7º dia e Ele santificou esse dia. Então vamos falar um pouquinho sobre santificação. Então a palavra santificação, santo quer dizer separado. Quando nós aceitamos Jesus, nós dizemos: sim, eu aceito Jesus, Tu és meu Senhor e meu Salvador, nós nos tornamos santos, separados, propriedade do Senhor Jesus. E a palavra santificação é o processo de separação de algo ou de alguém. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos santos e entramos nesse processo de santificação, nesse processo de separação para Deus. E a partir daquele momento você não é mais uma pessoa comum. Até você aceitar Jesus, você é uma pessoa como qualquer outra. Quando Deus criou o homem, lá no Gênesis, está lá no capítulo 2, no verso 7 de Gênesis, quando Deus formou o homem e soprou nas suas narinas, o homem passou a ser alma vivente. Lá na frente, já no Novo Testamento, né, no livro 1 Coríntios 15, 45, fala do primeiro Adão, que foi alma vivente. Mas daí depois ele fala do último Adão. Então fala do primeiro Adão, alma vivente, e do último Adão, que foi Jesus, que passou a ser espírito vivificante. Então agora você não é mais uma alma vivente, você é um santo e você é um espírito vivificante. É isso que você é, através de Jesus, que é a graça. Aleluia. E lá no Evangelho de João, no capítulo 17, do verso 17 ao 19, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus, Ele é a verdade, não só a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele se santificou para nós, Ele se separou para nós, a fim de que nós nos separássemos também para Ele. Olha só que interessante. Jesus se santificou para nós, é isso que diz a palavra aqui, em favor deles, em favor de mim, em favor de você. Eu, Jesus, me santifico. Aleluia. Lá em 1 Tessalonicenses 4:7, diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza,
mas para a santidade. Essa santidade é a separação para Ele. A pastora Ana Paula falou de relacionamento com Deus. O que é o nosso relacionamento com Deus? Basicamente, nós temos duas formas de se relacionar com Deus. Quando nós, lá no nosso secreto, estamos lá conversando com Deus, estamos lá orando a Ele, nós estamos falando com Ele. Mesmo que o seu secreto seja debaixo do edredom, com o ar-condicionado ligado, né? Lá no seu cantinho, ou seja, no seu quarto de guerra, para quem assistiu o filme sabe o que é o quarto de guerra, enfim, lá no seu secreto, quando você está falando com Deus, você está se relacionando com Ele. E quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, seja ela numa folha impressa, ou seja ela no seu aplicativo, é Deus falando com você. Se você nunca teve ou nunca reconheceu uma experiência de Deus falando com você, talvez você diga assim: puxa, eu já vi tanta gente falando, Deus falou comigo, mas como que é esse negócio? Eu nunca ouvi Deus falar comigo. Então eu vou te dar uma boa notícia. Abra sua Bíblia e leia qualquer coisa da palavra de Deus. Deus vai estar falando com você, é a palavra dele. Amém? Amém? Você crê dessa forma também? Aleluia. Então se relaciona com Deus, quando você ora, você fala, e quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Aleluia. No livro lá de Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos deixando de alimentar a nossa mente com as coisas do mundo. O mundo e as coisas de Deus são opostos. Para o mundo, nós somos pessoas anormais, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você é normal. O que não é normal é aquilo que não está escrito na palavra, aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. Isso é anormal. Só que esse é o padrão do mundo. E aí, nós vamos nos influenciar pelo mundo, ou vamos influenciar o mundo? Vamos influenciar o mundo, pela forma como nós nos portamos. Por isso, alimentar a sua mente com a palavra de Deus, fixar o seu pensamento nas coisas que são do alto, procurar as coisas que são de Deus. Amém? Terceiro tópico: somos tentados a perder o descanso. Nós falamos até agora, não é? Primeiro tópico lá, como acessar a graça. Eu falei 4 maneiras: pela fé, pelo conhecimento, humildade, ousadia e confiança. Depois nós falamos sobre santificação, e agora somos tentados a perder o descanso. Quem não é tentado a perder o descanso? Não é? E o que seria essa tentação de perder o descanso? Olha só, as preocupações, estar preocupado com alguma coisa, coisas que nem aconteceram, e às vezes você fica conjecturando possíveis coisas que podem acontecer amanhã, e a esmagadora maioria daquilo que você pensa que vai acontecer amanhã não acontece. Só que você se ocupou com isso, você se preocupou com isso. Seja lá o seu trabalho, a sua reunião, né? Eu creio que muitos já saíram do culto e ainda foram preparar alguma coisa do trabalho para amanhã. Eu mesmo, já aconteceu isso comigo, né? De estar o dia, no final de semana preparando, ainda sai do culto, volta para casa e ainda continua preparando algo para o trabalho. Então essas coisas ocupam a sua mente, elas te preocupam e você deixa de descansar. Outra coisa que distorce ou que te tira o cansaço, né? WhatsApp, e-mails. Antigamente você conversava com qualquer um e dizia: meu Deus, eu tenho, sei lá, centenas de e-mails para abrir, né? Hoje, se você vai falar com alguém, para alguém te mandar alguma coisa, diz: não, passa um WhatsApp para mim, é mais fácil do que mandar um e-mail. Então o WhatsApp hoje está ocupando muito mais do que os próprios e-mails, e por aí vai. Mas tem outras preocupações, as finanças, não só como você adquire as finanças, mas também como você administra as finanças, isso preocupa. E às vezes não só como você administra, mas como sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos administram as finanças da sua casa, não é?
Outra coisa que também nos faz perder o descanso, os padrões que o mundo estabelece. Muitas vezes nós nos deixamos influenciar por aquilo que o mundo atribui como padrão. Agora saiu um modelo novo de smartphone. Saiu agora a moda, vai entrar o verão, então agora tem que usar a roupa tal. Aquela que eu tinha no guarda-roupa do ano passado, não, essa daí caiu de moda, tem que entrar agora, porque eu preciso estar conforme o padrão, que é o momento. Essas coisas podem te preocupar, porque às vezes você não está com os recursos suficientes para adquirir tal coisa, mas você quer estar dentro do padrão. Ou porque talvez a tua empresa, numa reunião, né, todas as pessoas têm determinado comportamento, ou usam determinada marca, né, de roupa, ou de equipamento, e por aí vai, você também precisa estar dentro daquilo lá. Isso te preocupa, isso faz você perder o seu descanso. Enfim, tem várias formas pela qual você pode perder o seu descanso, e tem algumas que acabam preocupando um pouco mais, que são as decisões que você tomou no seu passado. E talvez essas decisões que você tomou, dentro daquilo que você entende, você diz: eu não tomei a decisão certa, e aquilo te acusa, você mesmo se cobra, talvez você mesmo não se perdoe por isso. Isso faz você perder o descanso, faz você perder o sono. Não é só quem não dorme que não descansa, tem muitos que dormem e não descansam, porque não conseguem deixar de lado as pré-ocupações. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. É sobre isso que é a mensagem que nós precisamos entender, que nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus ministrar no nosso espírito, testificar essa palavra que nós estamos aqui compartilhando nesta noite. O que é testificar? É fazer com que o Espírito Santo confirme no seu espírito, no meu espírito, que isso é uma verdade, que eu preciso entregar a minha vida inteiramente ao Senhor, entregar os meus problemas, as minhas preocupações ao Senhor. E olha só, a primeira coisa que o diabo fez, logo que Deus colocou o homem no jardim, foi encontrar um meio de tirar ele do jardim. E só tinha um meio de tirar o homem do jardim: se ele transgredisse a orientação do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. O homem pecou, e pelo seu pecado, ele foi expulso do jardim, ele foi expulso do seu lugar de descanso, porque o lugar de descanso é os braços do Pai. Mas olha só, nós temos boas notícias referente a isso. O próprio Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele se retirou, ele se santificou num jejum de 40 dias, e lá no deserto, o diabo foi tentar ele. E ele foi se separar, se esvaziar de toda a carnalidade, de todo o sentimento, de todo o desejo da carne, que o jejum é justamente isso, é se abster do desejo da carne. É como se você pegasse a carne pelo colarinho e dizer: eu domino você. E quando o diabo usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus, Jesus usou a própria palavra de Deus para rebater o diabo. Por isso que o conhecimento da palavra, ele é fundamental. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E o próprio Senhor Jesus é o exemplo dessa passagem. Amém? E olha só, lá no livro de Salmos, Deus, usando o salmista Davi, ele escreve uma passagem linda do Salmo 23. É um salmo maravilhoso. Olha só, o salmista diz assim, né? Salmo 23, verso 2 e 3, Deus assim dizendo para ele: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu fico imaginando, quem já viu uma pastagem verdinha? Agora nessa época é difícil ver, porque a gente está saindo do inverno, as chuvas estão começando, mas logo logo a gente vai ver pastagens bem verdinhas, não é? Imagina aquela pastagem verdinha, assim, coisa mais linda do mundo. É aquilo que Deus, eu fico imaginando, Deus te pega pela mão e te conduz a estas pastagens verdinhas. E olha só o que ele diz: não só as pastagens, ele restaura o vigor,
e também nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, o mesmo Deus que fala isso, através do salmista Davi, dentro do mesmo Salmo 23, no versículo seguinte, versículo 23, capítulo 23, versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Olha só, a vara, ele é um instrumento de proteção. Então, o pastor, ele usa a vara para proteger o rebanho, não é para dar uma varada na cabeça do rebanho, das ovelhas, não é. E o cajado, ele tem uma das extremidades, ela é um pouco tortinha, meio curvada. Por quê? Porque se a ovelha for querer andar pelo vale de trevas, como diz a palavra, ele consegue catar ela pelo pescocinho lá e trazer de volta para o caminho. Essa é a confiança na palavra. Mesmo que Deus esteja te guiando para as passagens verdinhas, se você por um acaso der um passinho do lado e tentar dar uma desviada, se você confia no Senhor, mesmo assim Ele vai te trazer de volta para o caminho. Amém? Amém? No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, tem uma passagem tremenda. Quando alguma coisa vier na sua mente, daquilo que eu mencionei, daquelas coisas que faz nós perdermos o descanso, por exemplo, algo que te acusa de alguma decisão errada que você tomou e fala, puxa, olha só a situação que eu estou, por que eu fui tomar essa decisão, por que eu fui fazer algo? Lembre de uma coisa, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu irmão, independente daquilo que você sente ou daquilo que você faz, Deus te ama. Não é porque você está aqui na igreja que Deus te ama, não é porque, porventura, você que não pôde vir aqui e que por um acaso está nos acompanhando pela internet, ou que por um acaso ficou na sua casa, que Deus deixou de te amar. Ele te ama. Isso é incondicional, esse é o amor ágape, é o amor incondicional, o amor sacrificial. Por que sacrificial? Porque independente se você crê ou não em Deus e em Jesus, Jesus morreu por você. Você reconhecendo ou não o sacrifício dele na cruz, ele morreu por você, foi uma decisão dele, porque ele te ama. E a partir do momento que você reconhece o sacrifício, não tem mais nada que você possa fazer para fazer algo a fim de tocar o coração de Deus acerca da sua salvação. É somente através de Jesus. Somente tem que reconhecer que aquele sacrifício foi completo. A partir daí, reconhecendo isso, como ato de gratidão, você pratica boas obras. Esse é o ponto. As boas obras só é fruto daquilo que nós cremos e daquilo que Jesus já fez por nós. Não porque nós vamos ganhar algo porque estamos fazendo boas obras, mas é porque Jesus já fez. Essa é a motivação. E não se eu vou agradar o outro ou não, para tentar reconhecer algo. Se você faz, por exemplo, eu entrego cesta básica, eu ajudo alguma família, ou entrego uma oferta para fulano, para Beltrano, ok, isso são boas obras, são somente fruto daquilo que Jesus já fez por você, e porque Deus tem te abençoado, e tem suprido a ponto de você ter para ofertar. É por isso, não é para reconhecer, não é para receber o reconhecimento, ou para alguém trazer uma mensagem de gratidão para você. Tem que ser incondicional, da mesma forma que o amor de Deus ele é incondicional para conosco. Amém? No livro de Tito, capítulo 2, os versos 11 e 12, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a graça de Deus, ela que nos ajuda, ela que nos faz renunciar à impiedade e às paixões do mundo, e nos faz viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era vivente. Então, é a graça de Deus que nos capacita. Aleluia. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 a 4, diz assim, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor,
seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, meu irmão, a cobiça, a nossa cobiça, é ela que vai dar origem ao pecado. É a cobiça que é a mãe do pecado. A cobiça, o padrão do mundo, é ter o que o outro tem, é querer ser como o outro é, cobiçar as coisas que são do mundo. É por aí que entra, que dá luz ao pecado. Concluindo, o livro de Romanos, capítulo 5, verso 17, diz que se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Meu irmão, se nós recebemos a graça que é o Senhor Jesus, nós não vamos reinar, nós já estamos reinando em vida. É em vida, não é depois da morte. Nós, da mesma forma que Jesus, pela ordem de Melquisedeque, nós já somos reis e sacerdotes. Você sabia disso? Para reinar em vida. Conhecendo a palavra, você acessa essas verdades. Lá aquele versículo famoso, né, que o nosso presidente tem mencionado ele por várias vezes, né, João 8,32, e conhecereis a verdade os libertará. É esse conhecimento da verdade, é você se apropriar desse conhecimento, que aí sim vai produzir libertação. Eu preciso conhecer a verdade por si só é igual à nossa fé. A fé sem obras é morta, da mesma forma que a verdade por si só é a verdade, mas a partir do momento que eu conheço a verdade, que eu me aproprio dela e uso ela, produz a libertação. A partir do momento que você conhece e você sabe que você é livre, você não é mais escravo do pecado, você já não está mais preso debaixo da lei do pecado e da morte, mas você está debaixo de outra lei, que é chamada de Espírito e vida. Nós vamos ler essa passagem aqui. Hebreus 4,10 diz: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Mateus 11,28 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Meu querido, nós temos buscado, eu creio que cada um busca, e se você olhar para o seu passado, buscam de várias formas o descanso. Seja na sua casa, às vezes você fala, olha, eu vou tirar umas férias, esse final de semana, ou essa semana eu vou descansar, eu vou fazer uma viagem. Tenho certeza que muitos, quando conversaram com algumas pessoas, essa pessoa falou, olha, puxa, descansei, mas na verdade eu viajei, mas voltei mais cansado do que eu fui. Sabe por quê? Porque o descanso é somente em Jesus. O descanso aqui não está falando somente em você dormir, está falando em você se entregar a Ele, está falando em você confiar nele. Descansar não é ficar somente de braços cruzados e diz, não, agora vou ficar de braços cruzados, não vou fazer nada, Deus vai agir, eu vou descansar no Senhor. Não é bem assim. Descansar em Deus é fazer também a obra com a sua mão, mas saber que o resultado não depende da obra da sua mão, depende de Deus, depende da sua fé, depende da proporção da entrega que você faz a Ele. Confiar é se entregar, é deixar que Deus dobre o seu paraquedas. Eu não sei se tem algum paraquedista aqui, mas se tem um lá em cima. Tem que confiar em quem dobrou seu paraquedas. Só que Deus é muito mais do que um paraquedas. E nós precisamos se entregar a Ele. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu queria também ler aqui, lá o profeta Jeremias,
no capítulo 29, verso 11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Os pensamentos do Senhor a teu respeito, a meu respeito, são pensamentos e são planos de paz. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Todas as coisas, independente da situação que você está passando, independente daquilo que você fez, independente daquilo que agora, porventura, possa estar passando pela sua cabeça, e tentando até roubar a sua atenção daquilo que nós estamos falando, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, e os pensamentos dele a nosso respeito são de paz, e não de mal. Meu irmão, eu não sei qual foi a motivação pela qual você veio aqui até essa noite, eu não sei até que ponto você tem descansado. Eu, nesses últimos dias, tenho tido algum tempo na minha casa, e tenho, de certa forma, realizado algumas tarefas lá, tarefas que exigem esforço físico para realizá-las, e nessas tarefas você acaba se cansando fisicamente, mas o descanso não é só lá na minha cama quando eu deito, o descanso ele está no Senhor, o descanso está no Senhor. Meu irmão, se você nesta hora, você quer se lançar aos braços do Senhor, você quer descansar na graça, que é o Senhor Jesus, você quer fazer com que Ele de fato assuma o controle da sua vida, para que você obtenha esse descanso que é em Jesus, eu gostaria de te convidar para que você desse um passo em direção a Ele, que você desse um ato, um gesto com fé, dizendo: Senhor, eu quero entrar no teu descanso. Isso não é um apelo de salvação, é um apelo de entrega, é um apelo de dizer assim: Senhor, eu quero esse descanso, eu preciso desse descanso, eu quero lançar as minhas preocupações lá na cruz. Eu preciso do seu toque na minha vida. Se você assim desejar, vem até aqui à frente, nós iremos orar com você, temos nossos pastores. Se você precisa de um abraço, meu querido, eu não sei o que tem tirado a tua preocupação. Talvez faz muito tempo que você não recebe um abraço e precisa receber o abraço do Pai. Eu tenho boas notícias para você. Ele está aqui. Ele está aqui. O verdadeiro descanso é nos braços do Pai. Venha até aqui à frente e nós iremos orar com você. Aleluia, aleluia. Vocês que nos assistem também pela internet, nesta hora, se desligue de tudo aquilo que possa estar roubando a sua atenção, feche os teus olhos, nós estaremos orando, para que você entre no descanso do Senhor. O Senhor quer te abraçar nesta noite, para que você repouse no peito, nos braços do Pai, e entre no descanso da graça. Aleluia. Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós cremos, ó Deus, que é somente através da nossa entrega, da nossa confiança no Senhor, que nós podemos lançar fora as nossas preocupações. O próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Ele que alivia.
É Ele que alivia. Você pode fazer planos, viajar, vai pescar, enfim, tudo isso nós fazemos. Mas o verdadeiro descanso é nos braços do Pai. O verdadeiro descanso é quando nós nos entregamos a Ele e nos permitimos sermos ministrados por Ele. E eu peço nesta hora, Espírito Santo de Deus, aquele que em nós habita, aquele que está presente neste lugar, se manifesta na vida de cada um aqui. Essa palavra, o descanso, testifica, Espírito Santo, no espírito de cada pessoa que aqui está. Confirma esta palavra, para que todos possam entrar nesse descanso e repousar em paz, repousar em paz. Meus irmãos, quando eu preparava esta mensagem, o primeiro que foi ministrado acerca desta mensagem fui eu. Quando eu estava preparando, Deus disse para mim de uma forma muito clara: essa mensagem primeiramente é para você. Essa mensagem é primeiro para você. O que eu estou dividindo, o que eu estou compartilhando é aquilo que Deus ministrou comigo, e eu estou simplesmente dividindo. Eu estou simplesmente dividindo, compartilhando, para que da mesma forma que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em mim, trabalhou em mim, que Ele possa trabalhar na sua vida. Que Ele possa trabalhar na sua vida. A palavra de Deus, ela mesmo fala acerca dela em Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É o Senhor que nos sonda. Lá no Salmo 139 diz que tu me sondas e conheces. Vê, Senhor, se há algo mal em mim e guia-me pelo caminho eterno. Assim como lá no Salmo 23, que Deus nos toma pela mão e nos conduz e nos guia em pastos verdejantes, carrega-nos e guia-nos também às águas tranquilas. E mesmo que eu, ou que você, ande por um vale de sombra de morte, o Senhor está comigo, está contigo, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra tem produzido vida. A tua palavra mesmo diz que a sua palavra, ela é espírito. Ela interage conosco. Ela testemunha, ela testifica em nós. Aleluia. Meu irmão, eu não sei como que o Espírito Santo de Deus falou contigo nesta noite. Se Ele confirmou, entregou para você uma palavra, para você dar a alguém, tem alguém precisando dessa palavra. Se permita ser usado por Deus, para que o teu ministério frutifique. O teu ministério talvez você nem saiba qual é. Se Deus está falando com você, comece hoje. Comece hoje. Comece hoje. Seja usado. Uma das formas de acessarmos a graça é com ousadia, com confiança, se aproximando do trono da graça, com fé. Aleluia. Nós vamos orar aqui. Pai, esteja tocando, abençoando cada pessoa que aqui está. Deus, no nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Vem, Senhor, com unção, poder e autoridade sobre cada vida que aqui está, produzir o Teu descanso. Refrigera nossa alma, Senhor. Guia-nos, ó Deus, em pastos verdejantes, ó Pai. Leva-nos às águas tranquilas. Refrigera nossa alma. Deus, em nome de Jesus, cobre cada um aqui, Senhor, com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus, aquele que nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, Tua palavra produz vida. O próprio Senhor Jesus diz
que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Não interessa o que o diabo fez na sua vida, não interessa aquilo que você fez, o que interessa é que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Tome posse dessa palavra, tome posse da verdade que é o Senhor Jesus, mergulhe, se entregue a Ele, confie nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Aleluia. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque independente daquilo que temos, independente daquilo que nós fazemos, o Senhor nos ama. E nós cremos, ó Pai, e nós queremos receber desse amor. Nós queremos nos apropriar do Teu amor, esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor sacrificial. O Senhor nos ama. Meu irmão, não permita nenhuma acusação sobre a sua vida. Se o diabo faz lembrar você do seu passado para te acusar, fala para ele do futuro dele, que é no lago que arde com fogo e enxofre. Ele já foi julgado. Ele já foi julgado e condenado. Olha só,
a palavra de Deus diz que ao nosso redor acampa o anjo do Senhor, e ao nosso derredor estão os demônios. O diabo está como um leão, né, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas lá no reino animal, o leão, quando vai atacar, ele não ruge. Pelo contrário, ele vai a passos que a presa não ouve. E ele pega a presa dele de forma despercebida. Ele ruge quando ele quer afastar. Aí ele ruge. Então o diabo não é o leão. O leão, ele é o leão de Judá. Esse é o verdadeiro leão. Aleluia! 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 Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, porque nós somos aquilo que a Tua palavra diz que nós somos, e nós somos Teus filhos, e nós ocupamos essa posição de filho, e nós avançamos nessa posição de filho, rumo, olhando para o alto, porque é para o alto que Tu estás. Nós fazemos com que os nossos pensamentos, que a nossa mente seja moldada conforme o padrão da Tua palavra, e não conforme o padrão do mundo. Que nós possamos influenciar este mundo, influenciar a nossa geração, influenciar cada pessoa que nos encontra, que se relaciona conosco, não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Que as pessoas possam verem Jesus em nós, por aquilo que nós fazemos. E por nós fazermos desta forma como Jesus faz, as pessoas queiram saber quem Tu és. E aí você tem a oportunidade de dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Aleluia! Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma semana maravilhosa, abençoada por Jesus. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, protegendo você, guardando e livrando de todo o mal, abrindo o seu caminho, para que você ande por um caminho aplanado, reto, um novo e vivo caminho, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, a um novo som. Se faz trevas, a luz chegou. Liga os olhos, que o futuro já começou. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. E o quê? Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, a um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Jesus, liga os olhos, que o futuro já começou.
uma bênção, meu irmão.